Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de comunicação espírita apresenta Programa Vivência Espírita, todo terceiro domingo abordando temas do cotidiano sob a ótica espírita. Apresentação: Milton Ramos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, queridos amigos. É com enorme satisfação que aqui nos encontramos em mais uma edição do nosso programa Vivência Espírita. Agradecidos estamos, meus amigos, a todos esses personagens do nosso plano físico, né, que possibilitam a execução desse programa, bem como também agradecidos aos amigos do plano espiritual e os nossos anjos da guarda, que também dão a sustentação a este programa sobre as graças do Mestre Jesus. Mas, meus amigos, nos dias atuais, percebe-se a inegável participação de bons segmentos religiosos, de determinadas religiões, procurando influenciar a vida pública, sem levar em consideração, isso é uma análise nossa, sem levar em consideração que o que deveria estar influenciando seria o seu comportamento modificado em função das coisas positivas, morais, que a própria religião propiciasse. Por isso, e essas pessoas fazem isso sem levar em consideração que nós estamos em um país chamado laico, ou seja, um país onde aceita qualquer tipo de manifestação religiosa. Por isso é que eu acho bastante interessante e bastante lúcida justamente uma frase colocada pelo personagem que revelou o Espiritismo para a humanidade, que é o nosso estimado Allan Kardec, quando ele dizia que quando os homens forem bons, farão boas instituições, ou seja, serão as pessoas boas que terão justamente influência extremamente positiva dentro da sociedade, e não os preceitos desta ou daquela religião. O interessante, meus amigos, é que pouca gente ainda se deu conta de qual é a essência da religião, para que é que ela serve, para que é que ela serve. Por que é que ela foi criada? Quando nós observamos a palavra religião, nós verificamos que ela vem de um termo latino chamado religare. Religare, que significa religar. Mas as pessoas mas aí vem a grande pergunta. Mas religar o que e a quem? O que e a quem? As pessoas que criaram essa palavra lá no passado, o entendimento que tinham era o seguinte:
era que qualquer coisa que é criada, ela logicamente tem um criador. E no caso específico de nós, nossos seres humanos, o nosso criador é Deus, que é o nosso Pai. Nesse caso, o religar seria religar o criador à criatura, ou seja, nós ao nosso Pai, que é Deus. Mas por que se pensar nessa questão do religar? Pelo seguinte, nós todos viemos de Deus. Nós fomos criados pelo seu amor. Logo, todos nós estamos ligados a ele por um cordão umbilical simbólico. Um cordão umbilical simbólico. Como está colocado lá na Gênese de Moisés, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E sendo Deus a perfeição absoluta, e nós sendo a semelhança dele, significa dizer que nós também somos perfeitos, mas de uma perfeição relativa, conforme o nosso grau de adentramento de cada um de nós. Como qualquer coisa que é criada, é sem conhecimento nenhum. No nosso caso específico de seres humanos, também nós fomos criados simples e sem conhecimento nenhum. Como diz a própria doutrina espírita, né? Simples e ignorante, significando dizer simples e sem conhecimento nenhum. E aí o Pai nos legou um patrimônio extraordinário chamado vida, para que, utilizando-se desta vida, nós pudéssemos nos desenvolvermos, caminhando, evoluindo na direção dele, que é a perfeição absoluta. O que acontece é que nessa nossa luta desenvolvimentista, evolutiva, nós desenvolvemos com muitas situações. E nestes envolvimentos de situações, geralmente nós esquecemos dele, que é o nosso Pai. Por isso é que foi criada as religiões, justamente para lembrar-nos que nós temos uma filiação divina, que nós temos ligados, que somos ligados a Deus, que é o nosso Pai, que nós temos um cordão umbilical simbólico nos ligando a ele. Infelizmente, como nos mostra a nossa realidade, o sentido de religião perdeu a sua essência com o tempo. E aí, ela, perdendo a sua essência, ela passou a assimilar outras formas de entendimento, tais como a adoração e o atendimento das necessidades do indivíduo, ao invés da construção desse próprio indivíduo. E assim, as religiões se institucionalizaram. Ao longo do tempo, várias interpretações foram feitas a respeito do que podemos chamar das palavras divinas, daquilo que está muito acima de nós. E nesses entendimentos, muitos equívocos foram perpetrados, levando em consideração a questão religiosa. Do nosso lado espírita, há um exemplo bastante interessante a esse respeito de equívoco de entendimento da palavra divina. É um caso que eu trago para conversar com vocês, porque ele é um caso até certo ponto hilário, que é um caso que foi contado por um amigo pessoal do Chico Xavier, do saudoso estimado Chico Xavier, que era um jornalista chamado Ramiro Gama. E ele conta um fato acontecido com o Chico lá para os finais dos anos de 1927. Veja que caso interessante. O Ramiro Gama conta que o Chico participou de uma reunião mediúnica. E essa reunião mediúnica tinha o propósito de orientar um espírito, ou seja, alguém que já se encontra do outro lado da vida,
porque esse espírito estava atormentando mentalmente, influenciando mentalmente, que é o que nós chamamos de obsessão, uma jovem. E essa jovem já estava praticamente sem condições de administrar a sua própria vida, dada a perturbação causada, provocada por esse espírito. Então, essa reunião tinha esse propósito de conversar, argumentar com esse espírito, convencendo-o a deixar de perturbar aquela jovem. E acontece que a reunião começou e logo no princípio houve uma orientação que foi dada para o dirigente da reunião, que era o senhor Antônio, que também era o encarregado de conversar com o espírito quando esse se apresentasse utilizando-se do aparelho mediúnico do Chico Xavier. E a orientação foi a seguinte, é que ele deveria ser bastante incisivo no uso do evangelho, que ele não titubeasse. Muito bem. A reunião prosseguiu e lá para as tantas o espírito apareceu ou manifestou-se utilizando-se do Chico Xavier e começou a falar. E neste momento o seu Antônio levantou-se e foi até uma mesinha próxima e pegou um exemplar antigo, muito pesado, de uma edição de uma Bíblia, e trazendo para o local da reunião, começou a bater na cabeça do Chico com aquela Bíblia. Deu várias pancadas na cabeça do Chico. E a cada vez que batia, ele dizia, tome evangelho, tome evangelho, tome evangelho. Por isso, meus amigos, é que por essas questões, entre outras, é que a reflexão nossa de hoje terá como tema a religião e a religiosidade em nossas vidas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. E vamos iniciar abordando o que seja religião e religiosidade. Vejamos, meus amigos, quando nascemos, praticamente todos nós, ao nascermos, nós nascemos dentro de uma família religiosa. Por que será que eu digo isso? Eu digo isso porque nós estamos num país que é considerado um dos países mais religiosos do mundo. Eu diria assim, um espanto ou uma coisa fora do comum se alguém nascesse dentro de uma família cujos pais fossem ateus. Isso é uma coisa totalmente fora do normal. Mas em condições normais, condições gerais, as pessoas nascem dentro de uma família religiosa, praticante ou não, mas uma família religiosa. Sendo assim, nós herdamos a religião dos nossos pais, dos nossos familiares, ou daquelas pessoas que foram responsáveis, vamos dizer, por nossa subsistência ou por nosso processo educativo. Acontece que nós podemos seguir por aquele caminho sem questionamento nenhum, até o momento em que começamos a fazer as nossas próprias perguntas. Isto porque a nossa alma, passa a exigir respostas que fórmulas e preces repetidas de maneira dogmática não se encaixam mais na nossa forma de pensar. E aí nós buscamos aprofundamento na religião que seguimos para encontrar essas respostas. Quando nós não encontramos as respostas, a tendência é que nós mudemos de religião, como uma coisa profundamente natural. Eu tenho o meu próprio caso específico, que eu vou relatar para vocês como um exemplo.
Vejam, meus amigos, eu nasci num lar católico. Meus pais eram católicos. E, sendo assim, a minha infância eu frequentei muitas missas. Eu fui muitas igrejas. Participei também de muitas aulas de catecismos. E aí, quando jovem, eu participei também de grupos de jovens, que na época chamavam Clube de Jovens, e que para mim foi muito importante, porque moldou o meu comportamento, dando-me um direcionamento, porque praticamente eu cresci convivendo com pessoas da minha mesma faixa de idade, mas pessoas sadias, porque eram orientadas, muito bem orientadas, por sinal, pela própria religião, pelos padres que frequentavam as nossas aulas e nos ensinavam. Para mim foi uma coisa extraordinária e eu cresci muito justamente nesse convívio de clube de jovens. Já adulto, eu participei do chamado Cursinho da Cristandade. E aí vai uma opinião própria, um opinião pessoal, que é a seguinte: eu considero maravilhoso o chamado movimento leigo da igreja. Por quê? Porque eles são mestres na organização e na objetividade. São trabalhos belíssimos que eles desenvolvem, não só nos cursos da cristandade, como nos demais. A exemplo do encontro de casais, a exemplo do Fancolares, são coisas simplesmente fantásticas. O meu problema, o que começou a pegar comigo, foi justamente a doutrina da igreja. Por quê? Porque a doutrina me passava coisas que eu já tinha dificuldade de aceitar, de assimilar. E eu entendia que aquela forma de me imputar conhecimentos como se fossem coisas terminativas, acabadas, apenas utilizando-se o que eu poderia chamar de o argumento da fé, já não fazia muito sentido. Por exemplo, eu inculquei bastante, tive uma enorme dificuldade de aceitar aquela ideia da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu então comecei a fazer as minhas perguntas. E as perguntas que recebiam eram todos argumentos da fé, que eu tinha que acreditar. E eu achava isso uma coisa terrível, porque se o Pai nos deu uma inteligência e uma capacidade de pensar, nós também desenvolvemos nosso senso crítico. Então, é natural que nós queiramos justamente explicações. E como as explicações não vinham, eu resolvi pesquisar por conta própria a origem disso tudo. E aí, então, eu mergulhei no estudo dos evangelhos oficiais, Mateus, Marcos, Lucas e João, e não encontrei dentro deles nada que justificasse, que me dissesse a questão da Santíssima Trindade. O que me apresentava os evangelhos era o seguinte: era que Deus é o Pai, Jesus é o seu Filho muito amado, assim como nós também somos filhos de Deus, também somos amados. E Jesus com uma dimensão de conhecimento muito maior do que a nossa. E descobri também que a ideia não é o Espírito Santo, é um Espírito Santo. Um Espírito Santo significa alguém que evoluiu bastante, que desenvolveu-se bastante, que conhece muita coisa de forma muito maior, mais espiritual. Então, essa pessoa é um Espírito Santo. E aí, como os evangelhos não me deram respostas, eu resolvi também mergulhar na história da igreja. E lá foi que eu encontrei a resposta. Porque eu verifiquei que a ideia da Santíssima Trindade, que não era evangélica,
foi uma ideia criada em um desses concílios da vida, que é uma reunião de teólogos para discutir um determinado assunto. Num desses concílios, eles resolveram deixar o cristianismo semelhantemente às demais formas religiosas que existiam na época. E as outras formas religiosas eram trinitárias, ou seja, elas tinham 3 personagens centrais no só. Como, por exemplo, o hinduísmo, ele é fundamentado em 3 personagens, que é Brahma, Vishnu e Shiva. É uma trindade, a trindade hindu. Então, para não ficar diferente das demais formas religiosas, os teólogos da época entenderam que o cristianismo também deveria ser trino. E aí surgiu a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, meus amigos, o que eu quero também mostrar para vocês é que isto que aconteceu comigo acontece com qualquer pessoa por nós sermos humanos. Por quê? Porque é um anseio interno pelo espiritual que todos nós temos. Todos nós temos. Alguns mais, alguns menos. Mas todos nós temos esse anseio, essa necessidade do divino. E isso é o que se chama de religiosidade. Isso é religiosidade. E ele é inato em nós, porque é um sentimento que nós temos. Quando eu descobri essas questões, eu comecei a me perguntar, meu Deus, será que tem alguma outra forma de justificar isto que eu estou aprendendo? E eu descobri que sim. Como, por exemplo, os paleontólogos, que são aqueles especialistas em cavernas, né? Quando eles adentraram as cavernas pré-históricas, eles se surpreenderam, porque encontraram nas paredes das cavernas muitas inscrições, muitas imagens, muitos rabiscos. E esse material era, de certa forma, era o que representava da maneira de viver das pessoas daquela época. E eles se surpreenderam porque verificaram que nos desenhos ali colocados, eles desenvolveram um sistema de crença, mostrando que eles acreditavam em algo muito maior do que eles. Muito maior do que eles. E aí surgiu a pergunta, ora, se esses seres humanos, que são da pré-história, são os primeiros seres a existir aqui no planeta, de onde foi que ele aprendeu isto? Como ele aprendeu esse sentimento do divino? E aí nós entramos em um outro exemplo, os chamados indigenistas, que são aquelas pessoas que são especialistas em manter contato com tribos, com índios de tribos isoladas, que são aqueles índios que não tiveram contato com a civilização. E eles também surpreenderam-se nesses contatos com esses índios, porque perceberam que eles também tinham um sistema de crença. Eles acreditavam em algo muito maior do que eles, o sentimento do divino. Mas como? Se aqueles índios nunca tiveram contato com a civilização, de onde foi que eles aprenderam aquilo? E aí é onde entra justamente os sociólogos, que vendo todo esse aparato, esse material, eles chegaram à conclusão que esse sentimento do divino é inato ao ser humano. Ou seja, nós já nascemos com ele. E a partir daí nós procuramos desenvolvê-lo. É o sentido de filiação com o Pai que todos nós temos.
E essa busca constante, esse anseio, que se chama de religiosidade. Mas aí vem a questão, e religião? Ora, a religião é o caminho externo que talvez nos ajude a chegar aonde almejamos. E aí vem um detalhe. Se é que existe uma linha de chegada para esta busca, pois o fato de nós sermos humanos já nos caracteriza como imperfeitos. O Pai nos criou simples e sem conhecimento, e nós estamos aprendendo. Só o fato de nós estarmos exercendo, como diz o poeta, a capacidade de sermos eternos aprendizes, já nos diz que nós somos imperfeitos. Nós não somos completos. E sendo assim, por sermos incompletos e imperfeitos, nós não sabemos o que está lá na ponta de chegada. Não temos a menor ideia do que é chegar lá, de onde nós caminhamos. De certa forma, meus amigos, talvez por isso mesmo, nós mudamos todos os dias. Nós aprendemos todos os dias. Nós queremos outros caminhos todos os dias. E a religião que nós seguimos, ela precisa comportar essas mudanças. Porque se ela não consegue mais me trazer as reflexões que eu preciso para esse contato com o espírito, para que esse contato com o espiritual continue, provavelmente aquele caminho já não será mais motivador. Sem dúvida, outra forma de ligação surgirá. Talvez até uma religião pessoal. Mas, meus amigos, nós não estamos falando em fundar uma igreja, uma nova religião. Mas em você encontrar o seu local sagrado em você mesmo. Meus amigos, há pessoas que não seguem religião nenhuma. Eu não tenho religião, dizem eles. Mas acontece que eles têm o seu próprio sistema de crenças. Eles acreditam em Deus. Eles têm toda uma prática religiosa própria deles. No passado, lá pelos anos 70, 80, nós tivemos aqui no Brasil um personagem que ficou muito famoso por uma campanha que ele desenvolveu a nível de Brasil extraordinária, que foi uma campanha de combate à fome. Betinho, o irmão do Renfio. Betinho desenvolveu essa campanha extraordinária e ele dizia-se ateu. E aí é uma pergunta que não quer calar. Como uma pessoa com um coração deste tamanho, que é capaz de desenvolver esforços enormes para mitigar a fome do seu irmão, como uma pessoa dessa não acredita em Deus? Eu imagino que seja o seguinte, é que pessoas desta forma, ou de certa forma a maior parte dos ateus, eles não acreditam em Deus porque não acreditam num Deus como as religiões tradicionais apresentam. Semelhantemente a como foi feito pelo exemplo do Mahatma Gandhi, né? Que uma certa vez foi perguntado para ele sobre a religião, sobre o cristianismo, e ele disse que acreditava no cristianismo, acreditava em Jesus, mas não no cristianismo deles, dos britânicos, dos ingleses. Vejam que interessante. Meus amigos, há vários exemplos de pessoas que fazem da meditação, da concentração, do relaxamento como uma verdadeira expressão religiosa.
uma verdadeira expressão religiosa. Eu me recordo muito bem que muitas das vezes, quando eu ia caminhar pela praia, de madrugada, logo cedo, várias vezes eu encontrei o meu amigo Edgar, já desencarnado, já falecido, e ele estava sentado, voltado para o mar, numa tranquilidade enorme, mas sentado na posição de lótus. E o meu amigo Edgar, sem sombra de dúvida, estava ali exercendo a sua religiosidade, o seu encontro com o divino. Há pessoas, meus amigos, que entendem, como por exemplo, que a natureza é a obra-prima do Pai. E eles também entendem que o Pai atua na natureza não colocando o dedo ou mandando, mas através das suas leis divinas e das suas leis naturais. Por isso que tudo funciona numa perfeita harmonia, apesar da multiplicidade de coisas. E aí vem que essas pessoas acreditam, entendem também, que por causa disso não cai uma folha do chão que não seja por obra e graça do Pai. E essas pessoas, então, passam a entender e a venerar a natureza de forma geral. São pessoas que adoram os rios, os mares, os lagos, os cursos d'água. São pessoas que cuidam e amam até as plantas, as árvores, tudo que diga respeito à questão ecológica. São pessoas que têm um verdadeiro amor pelos animais, porque eles entendem que são criaturas também de Deus. E formas de expressão religiosa. De certa forma, meus amigos, a religião não é algo permanente na vida de ninguém. Claro, eu posso sim abandonar aquele caminho religioso e encontrar um outro, ou transformá-lo, ou adaptá-lo às minhas necessidades. Sem sombra de dúvida nenhuma. Por isso é que a religião precisa se adequar às mudanças de vida que ocorrem com cada um de nós. Por isso é que a religião precisa ser atualizável e adaptável. E aí você pensa, mas nós somos muitos, e somos muito diferentes. Sendo assim, será impossível uma religião atender a tantos. Sim, e é isso mesmo, meus amigos. Por isso é que nós temos a chamada diversidade religiosa. Por isso é que nós precisamos respeitar o caminho de cada um, as escolhas de cada um, assim como queremos que eles respeitem as nossas próprias escolhas. Por isso, meus amigos, é que é imperdoável a intolerância religiosa. Não faz o menor sentido. Somos diferentes, temos ideias diferentes, comportamentos diferentes, cultura diferente, valorizamos mais algumas coisas do que outras, e a depender da cultura que nós estamos inseridos. E mesmo inseridos em uma mesma cultura, mesmo assim nós continuamos diferentes, porque cada um tem o seu banco de dados. Uma coisa, porém, é comum em todos nós. É o nosso desejo pelo espiritual. É a nossa busca pelo divino, a nossa religiosidade. E aí, levando em consideração a nossa questão espírita, né? Nós nos perguntamos, como espíritos imortais, por quantas religiões já passamos?
Quantos caminhos já experimentamos? A sua religião lhe leva a reflexões constantes? A sua religião consegue traduzir, nem que seja em parte, a sua religiosidade? Essa pergunta também me fiz. E aí, então, eu resolvi buscar, dentro da doutrina espírita, o que é que ela faz? O que de atrativo ela tem que ainda me faz permanecer nela? Me faz permanecer nela. E então, nessa minha busca, peguei alguns materiais e puxei algumas máximas dos ensinamentos dos Espíritos. Vejam que coisa interessante. A primeira foi essa, escutem só. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. Meu Deus do céu, quando eu ouvi isto, que é o melhoramento dos homens, eu comecei a pensar, nossa mãe, muita gente se assume espírita. Muita gente se assume espírita. Mas essas pessoas estão se melhorando como pessoa, estão utilizando-se do espiritismo para a sua própria transformação moral. Bom, essa colocação posta nesse material me chamou a atenção porque ela vai ao encontro do sentido original da religião. É a essência da religião. O outro ponto que eu andei tendo contato foi o seguinte, vejam. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê um passo adiante na vida do progresso e não torne melhor para o seu próximo. Nossa, meu Deus. É a essência. É a religião natural que está sendo colocada aí, na nossa cara. Na nossa cara. E aí vem uma outra questão. É que Kardec define o bom espírita em uma frase muito conhecida, que é essa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. É interessante que ele não coloca o verdadeiro espírita como uma pessoa acabada, não. Ele diz que o verdadeiro espírito não é o perfeito, mas o que se esforça para ser. Está em trabalho de construção. Veja que interessante, né? Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, acho que é o item 6, se não me falha a memória, lá na conclusão, ele diz: a força do Espiritismo está na sua filosofia, num apelo que dirige a razão e o bom senso. Veja o que ele está dizendo. Está dizendo que o forte do Espiritismo é justamente a capacidade de levar o indivíduo a se questionar e questionar as coisas, para a partir daí encontrar o seu caminho. Perceberam? E aí, meus amigos, eu fico a imaginar, dentro do nosso próprio meio espírita, quando nós vemos, de forma generalizada, ações como se fossem próprias igrejas tradicionais. Aquelas questões diria assim, das nossas palestras, aquelas questões colocadas, mas sem levar o indivíduo a questionar, a refletir sobre as questões. E aí vem Kardec e nos diz que o importante no Espiritismo é justamente o apelo que dirige a razão e o bom senso.
Allan Kardec colocou uma máxima para todos nós também, que é a seguinte: fora da caridade não há salvação. Infelizmente, nós já entendemos ainda essa colocação posta por Kardec de uma maneira muito circunscrita, muito fechada, levando em consideração a caridade material, que é aquela de botar a mão no bolso e mitigar a situação do outro, a necessidade de atender a necessidade do outro. Só que essa máxima posta por Kardec tem uma conotação muito maior, porque está falando aí da caridade espiritual, que é coerente com aquela caridade que está no Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta aos orientadores dele, né, como Jesus entendia essa questão da caridade. E a resposta é extraordinária, né? Parece, se não falhar a memória, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É essa caridade máxima posta, justamente colocada pelo Espiritismo. E aí nós vemos justamente essa forma de entender a caridade muito bem explicada por Paulo de Tarso. Carta aos Coríntios. Acho que é versículo 13, parece-me. É capítulo 13, né? Versículo de 4 a 7. É aquele que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tivesse o corpo despedaçado, os pedaços espalhados, se eu não tiver amor ou caridade, nada serei. Ainda que eu doasse tudo que eu tenho aos pobres, aos necessitados, mesmo assim, se eu não tiver amor ou caridade, eu nada serei. Aí diz, que coisa, que tipo de caridade é esse que Paulo fala? Aí, ao final dos versículos, ele diz qual é o tipo de caridade. Veja como é que ele diz. Ele diz: a caridade ou o amor é paciente, é bondoso, e não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor ou caridade não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Perceberam? Ele está falando justamente das relações interpessoais, da forma como nós lidamos uns com os outros, da benevolência para com todos, da indulgência com a imperfeição do outro e com o perdão das ofensas, como está colocado lá no Livro dos Espíritos. Mas visto isso, meus amigos, eu procurei observar que caminho nós temos para desenvolver ou avançar na nossa religiosidade, na busca do divino, na busca do espiritual. E aí eu vi que nós temos dois caminhos. Um é o caminho religioso e o outro é o caminho espiritualizado. O religioso, como o próprio nome diz, é o indivíduo que cumpre com os ditames da sua religião. E o segundo, o espiritualizado, é o indivíduo que procura tornar-se um ser humano melhor. Vejamos. Quando dizemos que fulano é religioso, isso quer dizer que ele é espiritualizado? Nem sempre, né? Existe, sim, pessoas religiosas e espiritualizadas ao mesmo tempo. Inclusive, algumas podem até exercer a espiritualidade por meio do caminho da religião escolhida. Mas, no entanto, meus amigos, uma pessoa pode cumprir com todos os rituais religiosos e todos os dias à igreja, à missa, ao centro espírita, mas ser uma pessoa altamente julgadora, crítica, desonesta, maldosa, e por aí vai.
Uma pessoa que seja muito religiosa, sem de fato ter desenvolvido a sua espiritualidade, pode se tornar até mesmo fanática, considerando-se acima dos outros e tornando-se intolerante com as diferenças. Algumas pessoas de religiões diferentes chegam até a se odiar, não se falam e se agridem, né? E é um retrato do que nós vemos por aí. Essas pessoas são como os fariseus da época de Jesus. O Cristo os chamava de hipócritas e dizia que eles faziam belas orações e gritavam para que todos ouvissem. Mas acontece que o coração fedia mais do que um sepulcro caiado. Meus amigos, nem sempre pessoas religiosas fazem reflexões profundas acerca dos ensinamentos de sua religião. Nem sempre há uma ação prática benevolente, nem sempre há um verdadeiro conectar com o divino. E nem sempre há uma transformação pessoal por para com a vida dos outros. A espiritualidade é um outro caminho. É algo diferente que realmente produz transformações na vida do indivíduo, tornando um ser humano melhor. Ou seja, é a transcendência. E é uma ação comportamental que vem dentro de nós. O material que eu tive acesso, quando estava pesquisando, ele dizia coisas como: a espiritualidade, quando praticada, nos traz paz, harmonia e equilíbrio. Ela nos traz serenidade, nos ensina a respeitar os outros e tolerar as diferenças. E ela prosseguia dizendo: a espiritualidade nos leva a enxergar o outro como igual a nós, no que se refere aos aspectos humanos, ainda que tenha opções e escolhas diversas, mostrando que isso é perfeitamente normal e que somente assim estaremos em conformidade com o Criador do universo, pois ele deu a cada um o livre-arbítrio. Meus amigos, o material ainda informava que quanto mais espiritualizados estivermos, mais tolerantes, compassivos, menos julgadores e disputadores uns dos outros seremos. E aí não precisaremos converter ninguém. Quando somos verdadeiramente espiritualizados, não precisamos trazer ninguém para o nosso lado, pois não vemos o outro como inadequado, errado, pecaminoso, incorreto. Só porque alguém escolheu uma religião ou opção de vida diferente da minha, eu não tenho o direito de ofendê-lo, de respeitá-lo ou de tentar convertê-lo. O que é um fato tão comum no dia de hoje, né? A espiritualidade, na realidade, nos ensina que não existe uma crença correta ou incorreta. O fato de alguém não concordar com as minhas crenças não significa que esse alguém é indigno e, portanto, merecedor do fogo do inferno. Assim, eu passo a enxergar os outros como seres iguais a mim, com liberdade de escolhas. Claro que nós precisamos acordar. Hoje em dia, muitas religiões são frutos de interesses próprios e manipulação. E nós sabemos que no passado foram cometidas inúmeras atrocidades em nome de Deus. Hoje ainda se vê isso acontecendo. Essa é a nossa realidade. Bom, meus amigos, encerrando as minhas reflexões, eu fiquei procurando, vamos ver se tem alguém com um pensamento que possa contribuir ainda mais para o que eu pesquisei e para minhas próprias questões colocadas. E aí eu encontrei em uma das referências espíritas
que é o estimado orador Raul Teixeira, e eu pesquei ele em um programa de televisão chamado Vida e Valores. E nesse programa ele estava ensinando o seguinte, veja que interessante. Cada vez que no momento da grita, da cólera, do alvoroço, algum de nós tem uma palavra apaziguadora, de tranquilização, este é um gesto religioso espiritualizado. Cada vez que na intimidade da nossa casa, do templo, ou em qualquer lugar em que estejamos, emitimos um pensamento de bem para alguém, desejamos a alguém que seja feliz, que seja aprovado, que consiga um emprego, cada vez que pensamos coisas boas para alguém, esses são gestos religiosos. E ele ainda prossegue dizendo, religarmos-nos a Deus, ou seja, o sentido da religião, é realizar nos caminhos pelos quais trilhamos aqui na Terra tudo que seja importante para que tenhamos uma vida mais alta, mais bela, mais clara e conduzamos conosco aqueles que nos são caros, aqueles que sejam nossos dependentes afetivos, porque com a vida religiosa bem urdida, bem nutrida, bem arejada, conseguiremos gradativamente seguir através do caminho que nos leva à verdade, em prol da vida, porque foi Jesus que disse que fora desta tríade ninguém chegará ao Pai ao afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus amigos, para encerrar a nossa reflexão, eu fui buscar ainda um conjunto de frases postas por Jesus, que é um chamado período, né? Para trazer para a nossa avaliação. Por que eu trouxe esse conjunto de frases? Pelo seguinte, porque esses conjuntos de frases, eles só podem ser interpretados e entendidos se for lido num conjunto. Quando nós tiramos uma frase desse conjunto, nós descaracterizamos o todo. E fica difícil, complicado o entendimento. Veja o que Jesus nos disse. Vinde a mim, ó vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás consolo para vossas dores, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aí veja o detalhe. O período é enorme, várias frases. Mas então, ao longo do tempo, foi-nos ensinado a ficar apenas com a primeira frase. Vinde a mim, ó vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ou seja, dizendo que basta pedir ao Cristo e a Ele, e Ele vai aliviar a situação de todo mundo. E aí esquecemos que nós precisamos fazer também a nossa parte. Também a nossa parte. E não ficar simplesmente na forma como nos foi ensinada, apenas a adoração a Jesus, como se Jesus fosse um grande ídolo a ser adorado, e não um mestre a ser seguido, e também está perdendo para a satisfação das nossas necessidades. Porque, veja, o que ele complementa é muito importante. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, para nós, no atual estágio que nós estamos, ser manso e humilde de coração é uma tarefa extraordinária. É uma mudança moral, intelectual fantástica. Então é preciso que a gente aprenda a fazer isso. Porque quando nós começarmos a fazer isso, nós encontraremos a solução para as nossas próprias dores. Porque as nossas ações serão outras, serão ações otimizadas na ótica posta pelo Mestre Jesus. Meus amigos, eu espero que essas reflexões que nós fizemos hoje, esse material que nós fizemos hoje, eles tenham calado fundo em vocês
e que vocês reflitam também a respeito, para que assim nós possamos, de certa forma, caminhar despertando, né? Seguindo o caminho da nossa própria religiosidade. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, meus amigos. E até uma próxima edição do nosso programa Vivência Espírita. Paz para todos. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou Vivência Espírita. No próximo terceiro domingo estaremos de volta. Aguardamos todos vocês. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz.